Olá, tudo bem com você? Como foram as festas de final de ano? O janeiro, ele é um mês que é comemorativo do janeiro branco. Mas por que janeiro branco? E o que isso tem a ver com a amamentação? Já já eu te conto. Estamos de volta e eu perguntei para você, o que o janeiro branco tem a ver com a amamentação? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do janeiro branco. Por que foi escolhida a cor branca para o mês de janeiro? O janeiro branco, ele é um mês escolhido referência sobre saúde mental. E o branco é porque existe uma página em branco. Você começa aquele ano e vai escrever uma nova história. Então você tem um ano inteirinho pela frente, essa página todinha em branco para você escrever a sua história do ano, no caso esse de 2023. Então, é um momento em que as pessoas param para refletir aquilo que elas gostariam de fazer, aquilo que elas não fizeram, ou manter alguma coisa que deu certo. Na amamentação, o que acontece? A necessidade de que se observe muito a saúde mental também das mulheres que estão amamentando. Não só na amamentação, desde a gestação. Porque essa mulher passa por muitas alterações hormonais, muitas ansiedades e medos que podem, lá depois do nascimento do bebê, se transformar numa depressão pós-parto, num blues puerperal, num pânico pós-parto. Então, é importante que ela seja acompanhada, tiradas suas dúvidas desde o início da gestação lá no pré-natal. O acompanhamento pela equipe multiprofissional, em conjunto com a rede de apoio, é importante, porque juntando a equipe multiprofissional e a rede de apoio, eles vão conseguir observar o comportamento dessa mulher que está gestando, o comportamento dessa mulher depois do trabalho de parto, durante o puerpério, que são os 42 dias logo que seguem ao nascimento, o período de amamentação, e vão poder observar se tem alguma alteração no estado emocional dessa mulher. E também evitar que aconteça alguma alteração. Como que pode ser evitado isso? Esclarecendo as suas dúvidas durante a gestação. Como esclarecer essas dúvidas? Ouça o que essa mulher tem para te dizer e vai buscar a esclarecer de acordo com aquela dúvida que ela tiver. Então, numa consulta, por exemplo, a gente vai falar assim, a consulta de pré-natal é realizada pelo profissional médico. A consulta da amamentação pela consultora de amamentação. Você também pode aproveitar esse momento de consultoria para esclarecer dúvidas da sua paciente, mesmo que não seja relativa à amamentação. Ela pode te perguntar sobre parto e você vai responder para ela sobre parto. Às vezes, essa mulher ela pode ter o desejo de passar por um parto normal, humanizado, ou no ambiente hospitalar, ou na sua residência, e você tem que acompanhá-la e esclarecer que em algum momento pode ser que não dê certo esse parto normal. Pode ser que ela tente, que ela passe por esse processo e lá na frente tenha que passar por uma cesárea. Tem que ter essa interferência do ato cirúrgico. E ela pode ficar frustrada com isso. Eu já vi muitas mulheres que desejavam o parto normal, ficaram frustradas porque necessitaram fazer uma cesárea, uma intervenção cirúrgica de urgência ou até mesmo de emergência, e isso fez com que ela tivesse complicações lá na frente na amamentação. Porque ela teve dificuldade na amamentação e ela puxou o não parto normal como justificativa para esse problema com a amamentação. Ela falou, eu já não consegui ter o meu parto normal do jeito que eu queria, será que se eu tivesse tentado mais um pouco, eu não consegui, não deu certo, e agora a amamentação também não está dando certo? Então, prepare esta mulher, oriente a ela fazer um plano de parto. Como que é o plano de parto? Eu tenho um vídeo aqui no canal, especificamente uma live com a professora doutora Efigênia falando sobre plano de parto. O plano de parto, a mulher coloca todos os seus desejos, os seus anseios, como que ela gostaria que fosse o seu processo, do seu trabalho de parto. É claro que eu falo que o plano de parto é como se fosse o guia de uma viagem. Você prepara para ir viajar, você se prepara, você escolhe o caminho que você vai percorrer, mas às vezes lá na frente o GPS te manda para um caminho diferente porque aquela pista está em obra. É a mesma coisa com o parto normal. Vamos seguir o plano de parto, mas em algum momento, se tiver alguma intercorrência e precisar de ter a cesárea,
vai acontecer e a mulher tem que estar preparada para isso também, para que isso não gere nela um desconforto, uma ansiedade, uma frustração que possa se tornar depois num blues puerperal, numa depressão pós-parto ou até mesmo alguns casos mais graves. Ouça também da mulher a história dessa gravidez e também a história de gestações anteriores. Por quê? É a primeira gestação? Não é? Como que foi a gestação anterior? Se ela já teve uma perda gestacional, essa nova gestação que nós chamamos de bebê arco-íris, o cuidado, a ansiedade, o medo de perder novamente é muito grande nessa mulher. Então, observe, é a primeira gestação? Faça essa pergunta para ela. É importante também, se você for uma consultora de amamentação, saber esses dados. Dados de gestações anteriores, de experiências anteriores com amamentação. Como que foi? Amamentou? Não amamentou? Por quê? Como que foi a gestação? Foi tranquila? Teve alguma complicação? Teve um diabetes, uma hipertensão ou alguma outra complicação que levou essa gestação a ser uma gestação de alto risco? O bebê nasceu prematuro? Precisou ficar afastado da mãe na unidade neonatal? Ou ficou em alojamento conjunto? Como que foi essa gestação anterior? E esta gestação agora? Foi desejada? Foi planejada? Essa mulher tem o apoio da sua família? Essa mulher tem o apoio do pai do bebê? Ou do companheiro, que nem sempre o companheiro é o pai da criança. Às vezes ela tinha um relacionamento, terminou esse relacionamento e durante a gestação começou um relacionamento novo. Então, como que é o apoio que essa mulher está tendo durante essa gestação? É importante que você ouça, mais ouça do que fale neste momento, para que você possa ver qual que é a necessidade daquela mulher. Ouça, escute as suas angústias, tenha empatia e converse com ela tentando solucionar esses problemas. Se você vê que tem a necessidade de encaminhar para um profissional da psicologia, pode encaminhar, não tem problema nenhum. Encaminhe para um profissional que vai saber tratar adequadamente o que aquela mulher está precisando. Uma outra coisa importante que eu anotei aqui para falar para vocês. Eu falei já, né, do suporte familiar, que é importante, e que na consulta você respeite o desejo da mulher, respeite aquilo que ela está te contando, sem julgamentos. E nesse momento nós estamos lá como profissionais, nós não estamos lá para julgar, nós temos que ouvir, compreender para tentar ajudar da melhor forma. E uma dica aqui, que alguns estudos eles mostraram, que as mulheres que passaram por ansiedade tiveram a taxa maior de ocorrência de mastite. Por quê? Eu já falei para vocês em outros vídeos aqui sobre o bloqueio, a trava cortical. Então, às vezes essa mulher passa por uma ansiedade, essa ansiedade faz com que bloqueia a ação da ocitocina, que é o hormônio responsável pela ejeção do leite. Então esse leite, ele é bloqueado, ele não vai deixar de ser produzido, mas vai ser bloqueada a sua saída. Esse bloqueio vai fazer com que essa mama seja engurgitada e às vezes passe até por um processo inflamatório, levando a uma mastite, dependendo do grau dessa ansiedade. Então, as mulheres que têm problema com mastite, não estou dizendo que todas que têm problema com mastite têm ansiedade, mas uma grande parcela das mulheres que têm mastite passaram por momentos de ansiedade. E isso tudo pode ser evitado com uma orientação correta. Como que é essa orientação? Oriente sobre a amamentação desde o pré-natal. Quando essa mulher chegar lá na parte da fase da amamentação, no período do puerpério, logo depois que o bebê tiver nascido, ela vai passar com mais facilidade pelos problemas. Não é que ela não vai ter o problema, mas ela vai passar com mais facilidade por esse período. Por quê? Porque ela já sabe que no terceiro dia, mais ou menos, entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento do bebê, vai acontecer a pojadura, que a mama vai ficar muito cheia, vai ficar endurecida. Ela já sabe que se doer é porque o bebê pegou de forma errada. Ela já sabe que se ela não amamentar sob livre demanda e a produção dela não vai ser eficiente, ela já sabe tudo que você tiver orientado e ela vai buscar fazer de forma correta. Não vai passar por aquele desespero, por aquela ansiedade, o meu leite tá pouco, meu leite tá fraco, depois do período da pojadura meu leite diminuiu, tá diminuindo a produção. Não, é porque depois daquele momento da pojadura, a produção vai ser regulada de acordo com a sucção do bebê. Então o bebê suga, mais leite é produzido. Não vai ter aquela ansiedade de querer oferecer a fórmula, achando que o bebê está com fome, e isso também pode desencadear outros problemas no futuro. Ela vai saber também que uma dor ao amamentar, que um mamilo em forma de batom,
que uma língua cheia de leite, assim que nós chamamos de tapete branco, pode ser um sintoma de língua presa. Ela vai saber que se o bebê chorar e a ponta da língua formar um coraçãozinho, é um dos sinais de língua presa. E ela vai poder, então, procurar um profissional adequado para avaliar a língua desse bebê, para ver se precisa ou não de uma intervenção. Tudo isso com calma, tudo isso com tranquilidade. Então, orientar não significa que não vai ter problema, significa só que você vai estar preparado para aquele problema. Então, fique atenta à paciente que você está acompanhando. Inicie o atendimento já desde o pré-natal. Ah, mas ela não me procurou no pré-natal, ela me procurou só depois que o bebê nasceu, depois que o problema estava já instalado. A maioria das vezes é isso mesmo. A mamãe, ela vai procurar o profissional da amamentação quando já tem um problema instalado. Ela não vai procurar se tudo estiver indo bem. E é aí que você vai primeiro, na sua consulta de amamentação, fazer o seu checklist de avaliação da mamada, mas você vai preencher também o histórico e a anamnese e o histórico daquela mulher, o histórico daquela gestação, o histórico de uma gestação anterior e vai observar como um todo. Nós não vamos usar aquele modelo biomédico centralizado, nós vamos usar um modelo onde o paciente é olhado como um todo, aquele modelo em que você vai olhar como um todo, não só a mama, não só a amamentação. Olha como que está o estado emocional, o apoio que essa mulher está recebendo ou não da sua rede. Como que está sendo esse processo de amamentação? Ela quer amamentar, mas a família acha que é bobagem. Ela quer amamentar exclusivamente, mas a família já chegou em casa com uma mamadeira, já chegaram com uma chupeta. Como que é? Então, é importante e muito que você, como profissional de saúde, observe o estado emocional, como que está o estado dessa paciente que você está atendendo, dessa puérpera, dessa lactante, para que você direcione o tratamento dela para o profissional adequado. Eu tenho uma parceria com uma psicóloga perinatal e quando eu identifico a necessidade das mulheres que eu estou atendendo de passarem por atendimento psicológico, eu encaminho para essa profissional que eu tenho essa parceria. Então, por isso que eu disse lá no início do vídeo, equipe multiprofissional. É o obstetra, é o pediatra, é a consultora em aleitamento materno, é a psicóloga. Estão todos os membros. É o membro lá do postinho de saúde, né, o auxiliar, ou o técnico, ou quem está lá fazendo o teste do pezinho, observa como que é. E você, e a mulher, como que ela pode observar também? Ela sabe quando ela tá mais estressada que o normal. Ela percebe, às vezes ela não quer muito pegar o bebê, não tá querendo muito amamentar, tá com medo excessivo de que aconteça alguma coisa com aquele bebê, que ela nem dorme direito e fica ali em cima. Porque é normal nos primeiros dias a gente ficar lá olhando mesmo para ver se o bebê tá respirando. Mas às vezes ela tá com essa preocupação exagerada. Então, a família tem que ter essa parceria com a equipe multiprofissional para observar essa mulher no dia a dia e percebendo qualquer alteração, comunicar à equipe de saúde. Converse então também com a família dessa mulher. Não converse só com ela na sua consulta de amamentação. Tenha aquele contato mesmo, né, com a equipe, com a rede de apoio, para que um possa estar se comunicando com o outro, para que tudo possa dar certo na amamentação e também com a saúde mental dessa mulher. Essa foi a minha orientação para falar para vocês um pouco sobre a importância do Janeiro Branco. Para toda a população, nós devemos ficar muito atentos à nossa saúde mental, mas a mulher que amamenta também precisa de uma atenção redobrada, porque ela está passando por um boom hormonal, uma mistura de hormônios, né? Placenta saindo com um monte de hormônio, é amamentação com mais um tanto de hormônio que está ali envolvido, e tudo isso tem que ser observado com muita atenção para que tudo corra bem. Então, a campanha do Janeiro Branco fica aí para vocês terem uma conscientização como profissionais de observarem a paciente como um todo. Observe a mulher que está amamentando, a lactante como um todo. Observe como que está o estado emocional dela para que você possa oferecer um atendimento de excelência. Tenha esse diferencial. Olhe como um todo. Tem alguma pergunta para fazer? Deixa aí nos comentários. Não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e para que eu possa também trazer mais conteúdos como esses para vocês. Até a próxima!